Pense por um momento. Quantas vezes em sua vida você já se perguntou por que certas coisas acontecem? Por que passamos por períodos de dificuldade, momentos de espera e então tempos de vitória? A vida é feita de ciclos e poucos personagens bíblicos exemplificam isso tão bem quanto Davi. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus esteja sobre sua vida e sobre a sua família. Eu sou o portador, e este é o canal O Cajado Divino, onde mergulhamos nas Escrituras em busca de sabedoria e revelações profundas. Hoje convido você a caminhar conosco pela incrível trajetória de Davi, desde seus dias como um simples pastor de ovelhas até seu reinado sobre Israel. Mas antes de começarmos, quero pedir algo muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de uma mensagem de fé e esperança. O que você vai ouvir hoje pode transformar sua maneira de enxergar os ciclos da vida. A história de Davi é uma das mais inspiradoras e complexas das Escrituras. Seu nome é citado mais de 1000 vezes na Bíblia e sua vida revela lições preciosas para todos nós. Acompanhar sua trajetória é compreender que Deus nos prepara em cada fase da vida, mesmo quando não entendemos os propósitos dele. Imagine a cena. Um jovem pastor no meio das colinas de Belém, cuidando de ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam na batalha ou em outras atividades, Davi vivia no anonimato, lidando com o vento frio das madrugadas e o calor escaldante do meio-dia. Ali, no campo, ele enfrentava leões e ursos para proteger seu rebanho. Muitos poderiam pensar que aquele trabalho era insignificante, mas Deus estava forjando um coração segundo o seu. A primeira grande virada na vida de Davi acontece quando o profeta Samuel chega à casa de Jessé. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, lemos que Samuel olhou para Eliabe, o irmão mais velho de Davi, e pensou: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Mas Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Esse é um ensinamento poderoso. Deus não escolhe baseando-se em aparências, mas em corações dispostos a servi-lo. Davi foi ungido rei ainda jovem, mas sua jornada até o trono seria longa e cheia de desafios. Logo após ser ungido, ele não foi imediatamente coroado. Na verdade, ele voltou ao campo para cuidar das ovelhas. E quantas vezes isso não acontece? Conosco, recebemos uma promessa, sentimos que algo grande vai acontecer, mas então nada muda. Isso porque Deus trabalha em silêncio, preparando-nos para os desafios que estão por vir. O confronto com Golias foi um momento emblemático. Davi, armado apenas com sua fé e uma funda, derrotou o gigante filisteu. Mas perceba, aquela coragem não surgiu do nada. Ela foi moldada no campo quando ele enfrentava leões e ursos. Cada ciclo da vida de Davi preparou-o para o próximo. Após a vitória, Davi se tornou um herói nacional. Mas o que veio em seguida? Anos de perseguição, fugas e provações. Saul, o rei da época, viu Davi como uma ameaça e passou a persegui-lo implacavelmente. Novamente vemos a mão de Deus guiando cada passo. Em meio às dificuldades, Davi aprendeu a confiar inteiramente no Senhor. Em muitos momentos, ele teve a chance de tirar a vida de Saul e tomar o trono à força. Mas ele entendeu que os planos de Deus se cumprem no tempo certo, não no nosso. Essa paciência e confiança são lições preciosas para nós. Quantas vezes tentamos apressar os planos de Deus, achando que sabemos o melhor caminho?
Finalmente, após anos de provação, Davi se tornou rei. Mas mesmo no auge do poder, ele nunca perdeu a consciência de que tudo vinha de Deus. Ele cometeu erros, como o episódio com Batseba, mas sempre se arrependeu profundamente, mostrando um coração humilde e contrito. Davi nos ensina que a vida não é uma linha reta de sucesso, mas uma jornada de altos e baixos, de aprendizado e crescimento. Cada fase tem seu propósito, e Deus usa cada experiência para nos moldar à sua imagem. E você, querido irmão, em que fase da sua vida você está? Está nos campos, enfrentando leões e ursos? Ou está diante de um Golias, precisando de coragem para seguir em frente? Talvez você esteja no deserto, sendo preparado em silêncio, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Seja qual for o seu momento, lembre-se, Deus tem um plano. Assim como Ele guiou Davi, Ele está guiando você. Confie, persevere e saiba que cada ciclo tem um propósito. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Fique conosco, pois ainda há muito a explorar sobre a vida desse homem segundo o coração de Deus. Nos próximos momentos, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa trajetória incrível e entender como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora mesmo. Curta, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. Davi não se tornou rei da noite para o dia. Sua jornada foi marcada por provações, esperas e lições que moldaram seu caráter e sua fé. Após derrotar Golias, ele foi recebido como herói em Israel. O povo o admirava, e até cânticos foram entoados em sua honra, como lemos em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Mas esse reconhecimento trouxe não apenas honra, mas também inveja. Saul, que outrora o acolhera como músico e guerreiro, começou a enxergá-lo como uma ameaça. O coração de Saul, já distante de Deus, foi tomado pelo ciúme e pelo medo de perder seu trono. Imagine o que Davi deve ter sentido. Ele sabia que fora ungido como futuro rei, mas em vez de ser levado ao trono, precisou fugir para salvar a própria vida. Quantas vezes não nos sentimos assim? Sabemos que Deus tem promessas para nós, mas em vez de vermos as portas se abrirem, enfrentamos dificuldades e aparentes retrocessos. Davi fugiu para o deserto, vivendo como um nômade, escondendo-se em cavernas, longe de sua família e amigos. No entanto, foi nesse período que ele escreveu alguns dos salmos mais profundos e tocantes. No Salmo 142, Davi clama: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Esses momentos de solidão e desespero não foram em vão. Deus estava forjando em Davi um coração dependente dele. Cada caverna se tornou um altar, cada perseguição uma escola de fé. E aqui está uma das maiores lições dessa fase. Os desertos da vida não são punições, mas treinamentos. Durante esse período, Davi teve oportunidades de eliminar Saul e assumir o trono à força. Mas ele escolheu esperar no Senhor. Em um episódio marcante, descrito em 1 Samuel capítulo 24, Davi encontrou Saul dormindo em uma caverna. Ele poderia tê-lo matado, mas apenas cortou um pedaço do manto do rei. Mesmo assim, seu coração pesou, pois ele reconhecia a autoridade que Deus havia concedido a Saul, mesmo sabendo que seu tempo como rei estava chegando ao fim. Isso nos ensina algo poderoso. Esperar no Senhor não é passividade, mas uma demonstração de confiança absoluta em seus planos.
Davi compreendia que a vontade de Deus se cumpre no tempo certo e da forma certa. Os anos se passaram e Davi continuou fugindo, mas nesse período ele não estava sozinho. Deus enviou homens leais, conhecidos como os valentes de Davi, que se tornaram seus companheiros de batalha e amigos fiéis. Não foi um exército poderoso que o cercou, mas homens simples, endividados e amargurados que encontraram em Davi um líder e um amigo. Isso reflete outro aspecto importante da jornada de Davi. Ele não construiu seu reinado sozinho. Deus colocou pessoas ao seu lado para apoiá-lo e lutar com ele. E assim é em nossas vidas. Muitas vezes, Deus nos cerca de pessoas que, aos olhos do mundo, podem parecer insignificantes, mas que são instrumentos dele para nos ajudar a cumprir nosso propósito. Quando Saul finalmente morreu em batalha, Davi não celebrou. Pelo contrário, chorou a morte daquele que o perseguiu durante anos. Isso revela a grandeza de seu coração. Ele não guardava rancor, mas compreendia que a vingança pertence ao Senhor. Após a morte de Saul, Davi foi coroado rei de Judá, mas a jornada ainda não havia terminado. Houve conflitos internos, e apenas anos depois, ele foi reconhecido como rei de todo Israel. Aqui vemos a concretização da promessa feita anos antes, quando Samuel o ungiu ainda jovem. Olhando para essa trajetória, percebemos que cada etapa teve seu propósito. Os anos como pastor ensinaram Davi a cuidar de seu povo. As batalhas contra Golias e os filisteus moldaram seu caráter de guerreiro. As fugas e perseguições forjaram nele um coração humilde e dependente de Deus. E você, querido irmão, já parou para refletir sobre os ciclos da sua vida? Talvez você esteja enfrentando um momento de espera, assim como Davi esperou pelo trono. Ou talvez esteja enfrentando gigantes, sentindo-se pequeno e incapaz. Mas saiba que Deus está com você em cada passo, moldando seu caráter e preparando você para algo maior. Davi não se tornou rei porque era forte, corajoso ou talentoso. Ele se tornou rei porque tinha um coração disposto a obedecer e confiar em Deus, mesmo quando não entendia os caminhos do Senhor. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. E não saia ainda. Na próxima parte vamos explorar o reinado de Davi, seus maiores desafios e as lições que ele nos deixou sobre humildade, arrependimento e fé inabalável. Aproveite esse momento para se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de uma mensagem de fé e esperança. Deus ainda tem mais a revelar sobre essa história incrível. O reinado de Davi não começou com glória imediata. Na verdade, mesmo após a morte de Saul, o caminho para o trono de todo Israel ainda foi longo e cheio de desafios. Inicialmente, Davi foi coroado apenas sobre a tribo de Judá, enquanto Isbosete, filho de Saul, reinava sobre as demais tribos de Israel. Esse período de divisão e conflito interno durou cerca de 7 anos, conforme descrito em 2 Samuel capítulo 2, versículos 8 a 11. Imagine a pressão e a responsabilidade que recaíram sobre Davi. Ele já havia esperado anos desde sua unção por Samuel, e mesmo após a morte de Saul, ainda não estava no trono prometido, mas Davi não se precipitou. Ele esperou a direção do Senhor e aceitou o tempo divino, mesmo quando a promessa parecia tardar. Quantas vezes em nossas vidas não enfrentamos algo semelhante? Sabemos que Deus tem planos para nós, mas enfrentamos obstáculos inesperados, desafios que nos testam e nos fazem questionar se estamos mesmo no caminho certo. Davi nos ensina que a espera não é um castigo, mas um processo de amadurecimento espiritual.
Após a morte de Isbosete, as demais tribos finalmente reconheceram Davi como seu rei, cumprindo a promessa feita anos antes. Davi, agora rei de todo Israel, estabeleceu sua capital em Jerusalém, um feito estratégico e espiritual. Jerusalém não apenas se tornou o centro político do reino, mas também o centro espiritual, pois foi ali que ele trouxe a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus no meio do povo. Esse momento foi marcado por celebração e adoração. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 14 e 15, lemos que Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças, vestindo apenas um éfode de linho. A sua adoração era tão genuína que ele não se importou com a opinião alheia, expressando sua alegria de forma plena. Aqui temos mais uma lição poderosa. A adoração verdadeira não se preocupa com a opinião dos outros. Quando nos colocamos diante de Deus, devemos fazê-lo com um coração sincero, sem medo de parecer tolos aos olhos humanos. Mas o reinado de Davi não foi apenas de vitórias e celebrações. Ele enfrentou desafios imensos, tanto externos quanto internos. Como rei, ele precisou lidar com guerras contra povos inimigos, como os filisteus, os amonitas e os edomitas. A cada batalha, ele buscava a orientação de Deus antes de agir, como vemos em 2 Samuel, capítulo 5, versículos 22 a 25. Quando Davi consulta o Senhor sobre como enfrentar os filisteus e segue à risca as instruções divinas, alcançando a vitória. Contudo, foi dentro de sua própria casa que Davi enfrentou algumas das maiores provações de sua vida. Um episódio marcante foi o pecado com Batseba, descrito em 2 Samuel, capítulo 11. Em um momento de fraqueza, Davi comete adultério e tenta encobrir seu erro de forma desastrosa, culminando no assassinato de Urias, marido de Batseba. Esse pecado trouxe consequências severas para sua família e para seu reinado. Mas o que diferencia Davi não foi a ausência de erros, e sim a sua postura diante deles. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi não se justificou, não culpou terceiros, mas reconheceu seu pecado e se arrependeu profundamente. O Salmo 51 é o reflexo desse arrependimento sincero, onde ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa humildade em reconhecer suas falhas e buscar a misericórdia de Deus é algo que precisamos aprender. Muitas vezes, tentamos justificar nossos erros ou escondê-los, quando o verdadeiro caminho para a restauração é a confissão sincera e o arrependimento genuíno. A vida familiar de Davi também foi marcada por tragédias. O episódio da rebelião de seu filho Absalão, descrito em 2 Samuel, capítulos 15 a 18, revela o peso que Davi carregou como pai e como rei. Absalão, movido pela ambição e pelo ressentimento, tentou usurpar o trono, levando Davi a fugir de Jerusalém. Mas mesmo diante da traição do próprio filho, Davi não desejava vingança. Quando soube da morte de Absalão, ele chorou amargamente, dizendo: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em teu lugar. Esse clamor revela a profundidade de seu amor paternal e a dor de ver sua família desmoronando. Queridos irmãos, quantas vezes também enfrentamos crises familiares que nos dilaceram por dentro? Nessas horas, é fácil ceder ao desespero. Mas a história de Davi nos ensina que, mesmo nas piores crises, devemos buscar a Deus. Ainda assim, Deus permaneceu fiel a Davi. Apesar de seus erros e das dores que enfrentou, ele nunca deixou de buscar ao Senhor. Seu reinado, mesmo com altos e baixos, ficou marcado pela presença de Deus e pela promessa messiânica, pois do seu descendente viria o Salvador do mundo. Davi nos ensina que a verdadeira grandeza não está em nunca falhar, mas em reconhecer
nossos erros, levantar e seguir adiante confiando na graça divina. Sua vida é um exemplo claro de que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações dispostos a se renderem à sua vontade. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu buscarei ao Senhor em todos os momentos. Salmo 34, versículo 1. E não saia ainda. Na próxima parte, vamos mergulhar nas últimas lições do reinado de Davi, sua conexão com a promessa do Messias e como seu legado ecoa até os dias de hoje. Aproveite esse momento para se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que precisam de uma mensagem de fé e esperança. Deus ainda tem mais a revelar sobre essa incrível história. A última fase da vida de Davi é marcada por reflexões profundas, legados duradouros e a consolidação de um propósito que ecoa por toda a história bíblica. Mesmo em seus últimos anos, ele continuou a nos ensinar lições preciosas sobre fé, arrependimento e a soberania divina. Quando Davi envelheceu, seu corpo enfraqueceu, mas seu espírito permaneceu firme no Senhor. Em 1 Reis, capítulo 1, versículos 1 a 4, lemos que já idoso, ele não conseguia se aquecer e seus servos trouxeram Abissag, uma jovem sunamita, para cuidar dele e prover calor. Esse momento revela a fragilidade do homem que outrora derrotou gigantes e liderou exércitos. No entanto, mesmo fraco fisicamente, Davi permaneceu firme em seu compromisso com Deus. Mas antes de partir, havia algo crucial a ser feito: a sucessão do trono. Adonias, um de seus filhos, tentou se coroar rei sem o consentimento de Davi. No entanto, a promessa de Deus era clara: Salomão seria seu sucessor. Conforme vemos em 1 Reis, capítulo 1, versículos 11 a 35. Com a intervenção do profeta Natã e de Batseba, Davi reafirmou a vontade divina, coroando Salomão enquanto ainda estava vivo, assegurando a continuidade do reino segundo a promessa do Senhor. Esse episódio nos lembra que mesmo em nossos momentos de fraqueza, devemos permanecer vigilantes e garantir que a vontade de Deus seja cumprida em nossas vidas e nas gerações futuras. Quantas vezes relaxamos na fé quando sentimos que cumprimos nosso papel? Davi nos mostra que a jornada espiritual não tem aposentadoria. Servimos a Deus até o último suspiro. Nos últimos momentos de sua vida, Davi deixou conselhos preciosos a Salomão. Em 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 4, ele diz: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e observando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Esse conselho não era apenas uma orientação política, mas um legado espiritual. Davi sabia que a verdadeira prosperidade não vinha do poder ou das riquezas, mas da obediência a Deus. E assim, Davi partiu, deixando um legado eterno. Seu reinado foi marcado por altos e baixos, vitórias e derrotas, momentos de glória e de arrependimento profundo. Mas o que fez dele um homem, segundo o coração de Deus, não foi a perfeição, e sim sua disposição de se humilhar, reconhecer seus erros e buscar a face do Senhor. A vida de Davi é um reflexo dos ciclos que todos enfrentamos. Momentos de pastoreio, onde somos preparados em silêncio. Momentos de batalha, onde enfrentamos gigantes visíveis e invisíveis. Momentos de reinado, onde assumimos responsabilidades maiores. E, por fim, momentos de legado, onde passamos adiante aquilo que aprendemos. Queridos irmãos, o que aprendemos com essa jornada? Que cada fase da nossa vida tem um propósito divino.
Talvez você esteja hoje no campo, cuidando de ovelhas e se perguntando se Deus tem algo maior para você. Ou talvez esteja enfrentando um gigante, clamando por forças para a batalha. Quem sabe você já esteja no tempo de consolidar seu legado, passando adiante a fé que recebeu. A vida de Davi nos ensina que em todos esses momentos Deus está presente. Ele não nos abandona nos vales, nem nos exalta nos palácios para que nos esqueçamos dele. Ele caminha conosco, moldando-nos, ensinando-nos e, acima de tudo, amando-nos incondicionalmente. E há algo ainda mais poderoso nesse legado. De Davi viria o maior rei de todos os tempos, Jesus Cristo. A promessa feita a Davi se cumpriu em Cristo, que veio ao mundo para reinar não apenas sobre Israel, mas sobre toda a humanidade. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E antes de terminarmos, eu quero te convidar a se inscrever no canal O Cajado Divino, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Que a vida de Davi inspire você a confiar nos planos de Deus, mesmo quando eles parecem distantes. Que o Senhor te abençoe e guarde. Até o próximo vídeo.